estimada igreja, é com muita alegria que eu quero compartilhar com vocês mais uma mensagem maravilhosa da Palavra de Deus, neste que é o primeiro domingo do ano de 2018. O nosso texto, que será baseado na nossa mensagem, foi há pouco lido. O texto do Evangelho é baseado a nossa mensagem em Marcos capítulo 1, versículos 4 a 11, onde eu quero dar um destaque especial ao versículo 11. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estejam com todos nós durante este culto e no meditar dessas palavras. Querida e amada igreja, além do Natal, da Páscoa, um dos eventos mais destacados na vida de Jesus foi o seu batismo. Tamanha foi a importância deste acontecimento que um artista famoso do século XVIII descreveu Jesus de pé dentro do Rio Jordão, com água até a cintura. João Batista está de pé na praia, com uma concha na mão direita, derramando água sobre Jesus, que aparece que ele está vestido com um manto de água. Sobre a cabeça de Jesus há uma auréola e uma pomba descendo sobre o raio de luz. Nós não temos na transparência essa imagem, mas pela nossa mente e acreditando nas palavras há pouco lidas no Evangelho, foi um dos acontecimentos mais importantes da cristandade. O batismo de Jesus para nós representa a nossa vida em comunhão com nosso Pai. Muitas pessoas foram batizadas por João no Rio Jordão, mas a pessoa representada na pintura não é uma pessoa comum. Ao olharmos para o quadro como este, você e eu não podemos deixar de ouvir em nossas próprias mentes a voz que falou do céu naquele dia: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo, em ti tenho prazer, em ti me agrado. Os termos filhos e filha nos dão uma identidade quando dissemos: sou filho de tal, de fulano de tal. Isso muitas vezes logo nos identifica. Não só nos identifica, mas como nos deixa orgulhosos em saber que temos um pai. Eu gosto, e que gostoso ter um pai. Muitos de nós aqui na terra não temos um pai terreno, já se partiram, mas temos um pai no céu que nos ama. Não importa se seu pai é rico, pobre, feio, bonito, preto ou branco. O importante é ter um pai e saber que esse pai tem amor por você, tem orgulho de você. E foi isso que aconteceu com Jesus, quando Deus fala para todos, naquele momento em que ele estava sendo batizado: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Que amor incondicional de Deus para com o nosso Salvador Jesus. Deus o amava tanto e não o poupou ao ponto de dar seu único filho para morrer por nós na cruz. O mundo acreditou com aquelas palavras: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo, que Jesus era o Filho prometido, era o Salvador, que foi batizado, cumpriu o seu ministério, morreu por nós, ressuscitou, está vivo e voltará. Que maravilha, que declaração de Deus! Por 30 anos Jesus estava escondido em uma pequena cidade chamada Nazaré, filho de carpinteiro, filho de José e Maria. Quando ele tinha 12 anos, foi levado para o templo, e temos a nossa primeira dica de que Jesus era diferente dos outros meninos. Mas isso foi apenas um vislumbre minúsculo. Porém, quando Jesus saiu das águas do Rio Jordão, a pomba e a voz do céu não deixaram dúvida de que Jesus este homem de aparência comum de Nazaré, não era apenas o filho de Maria e José, mas era o Deus vivo. Era o próprio Filho de Deus enviado a esta terra com uma missão muito especial. Aqui podemos ver a eterna inter-relação entre Jesus, o Filho de Deus, o Pai,
e o Espírito Santo, a identidade de Jesus é revelada. No nosso batismo recebemos uma nova identidade. No nosso batismo nos foi dada uma nova vida, como filhos e filhas de Deus. Assim como Jesus foi o Filho escolhido de Deus, assim também nós somos o povo escolhido de Deus, adotado da família de Deus, como seus filhos e filhas, a partir do momento que fomos batizados. Sabemos o que acontecer durante nossa vida, nossa jornada terrena. Nosso Pai Celestial nunca nos abandonará. Ele sempre estará à disposição para nos apoiar quando os problemas da vida são demais para suportar. Nos levantar quando estamos para baixo, nos perdoar quando a culpa torna a vida miserável e nos dá seu amor sem fim, mesmo quando não o merecemos. Desde o início do nosso relacionamento com Deus, Ele nos mostra graciosamente quando fomos batizados, e a maioria batizados como crianças, não houve nada que contribuíssemos para a nossa adoção de família de Deus. Deus não nos aceitou e nos adotou em sua família porque Ele podia ver algo de bom em nós. A maioria de nós que teve o batismo infantil nem sabia o que estava acontecendo. Mas uma coisa é certa, lá no Salmo 51, versículo 5, Jesus disse: nascemos pecador, eu nasci em iniquidade e em pecado concebeu minha mãe. Muitas igrejas não batizam crianças, pois afirmam que elas não têm pecados e nem consciência própria de assumir tal decisão. A ordem de Jesus foi: ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme diz lá em Mateus capítulo 28, versículos 19. A expressão todas as nações é de absoluta abrangência e universalidade. Isso quer dizer que inclui todos os seres humanos, independentemente de sua vida, sexo, raça ou condição social. Desde que a expressão de Jesus que ordena o batismo não exclui ninguém, nós como homens não temos o direito de excluir crianças do batismo. Lá em Atos capítulo 16, versículos 15, 31, 18 e 18, existem textos que se referem ao batismo de pessoas, toda a sua casa, como expressão, todas as nações. É abrangente e não exclui ninguém do batismo. Contudo, Deus em seu amor e misericórdia, livre e graciosamente nos trouxe para a sua família e nos deu as bênçãos que vêm de Jesus. Recebemos nossa vida, fomos lavados, purificados e trazidos a um relacionamento com Deus. Nos foi dado uma nova identidade, filhos e filhas de Deus. Com o batismo, Jesus recebeu um ministério especial. Deus diz: aqui está o servo do Senhor, aquele que eu escolhi. Note o uso da palavra servo. Isso aparece um pouco de uma contradição. Por um lado, o chama de filho e em seguida de servo. Um filho nunca seria um servo. Ele governaria sobre os servos, mas nunca seria um servo. E da mesma forma, um servo jamais iria ser um filho. Era uma combinação impossível, uma contradição ser chamado filho e servo. Mas é isso que Deus faz. Ele o chama, Jesus, de filho para descrever quem ele é, e de servo para descrever a obra especial na qual Jesus foi batizado. Já nas águas do Rio Jordão, Jesus toma uma atitude humilde quando vem a João Batista para ser batizado. É claro que Jesus não precisava ser batizado, não precisou se arrepender e se afastar do pecado. Ele é o Filho perfeito de Deus. Aí pode surgir uma pergunta: mas por que Jesus foi batizado? Lá em Mateus capítulo 3, 15, quando João Batista diz: eu que preciso ser batizado e você vem pedir para que eu te batize.
Aí Jesus responde para João que era para cumprir a justiça de Deus. Esse foi o motivo que Jesus foi batizado, e para nos reconciliar com o Pai. Ao iniciar-se diante do pregador no deserto, ele se identifica com todos os outros que se alinham nas margens do Rio Jordão. Ele está prevendo um tempo em um futuro não muito distante, quando ele assumirá sobre si o pecado de todas as pessoas e fará o último sacrifício. Ele se identificará com toda a humanidade pecadora e morrerá na cruz. Ao mesmo tempo em que fomos feitos filhos e filhas no nosso batismo, também fomos feitos servos. Em tempos passados, servos e escravos eram muitas vezes marcados na sua testa para mostrar aos outros quem era o seu dono. No sacramento do batismo, fomos marcados com a cruz. O sinal da cruz é feito em nossa testa, em nosso corpo. Agora somos de Deus, nós pertencemos a Ele, somos seus servos, chamados a viver como aqueles que pertencem a Deus e a realizar a vontade do nosso Pai. O batismo de Jesus foi o início do seu ministério. Ele amava como nenhum outro amava, ele obedeceu como ninguém jamais obedeceu. Ele estava confiante, compassivo, atencioso e aberto a todos os tipos de pessoas e suas necessidades como ninguém antes. Como filhos de Deus chamados a sermos sua família, feitos membros da sua igreja, ele nos chamou para amar e mostrar compaixão, obedecer e exortar os outros a obedecer, sermos perdoadores e atenciosos, mostrar entendimento e valorizar todas as pessoas ao nosso redor. Em Romanos 12:1, Paulo diz: somos chamados a nos oferecermos completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado a serviço e agradável a Ele. Também em Efésios diz: vocês são filhos queridos de Deus e por isso devem ser como Ele. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus. Isso está lá em Efésios capítulo 5, versículos 1 a 2. E o que poderia ser mais claro? Deus nos escolheu para sermos seus filhos e filhas neste mundo. Ele nos deu a responsabilidade de sermos seus servos e servos de outros, enquanto olhamos para a frente para continuar o trabalho de levar Cristo para todos, também neste ano de 2018, e quem sabe para a vida inteira. Ele nos chamou para ajudarmos os outros, para que estes possam ver através do amor que mostramos e da ajuda que damos, que Deus os ama, que Ele os convida a serem também filhos de Deus. Estimada igreja, o batismo nos dá uma nova vida como filhos de Deus e nos chama a um novo modo de viver. O apóstolo diz: quem está unido com Cristo é nova criatura, pois as coisas velhas já se passaram e tudo se fizeram novo. Quando fomos batizados, um relacionamento muito íntimo foi estabelecido entre Cristo e a nossa pessoa. As implicações disso são imensas. Devemos deixar que os pensamentos de Cristo direcionem os nossos pensamentos, que a mente de Cristo controle nossa mente, que as preocupações de Cristo sejam nossas preocupações. Procuramos falar, pensar e agir em relação aos outros como Jesus fez na terra, pois somos com Ele, somos um com Ele. E claro, isso se aplica especialmente aos nossos irmãos e irmãs da igreja, que estão conectados conosco através de Cristo. Somos todos parte do mesmo corpo de Cristo. Todos nós compartilhamos a mesma conexão íntima com Jesus. Somos todos irmãos e irmãs em Cristo, pois quem está unido com Cristo é uma pessoa, é uma nova pessoa. Acabou o que era velho e já chegou o que é novo. Falhar em deixar nosso batismo renovar a maneira como vivemos todos os dias
é negar seu poderoso efeito em cada uma de nossas situações. Não deixar nosso batismo governar nossas vidas e amar como Cristo nos amou, não perdoar como Cristo perdoou, não ser compassivo e gracioso como Cristo tem sido para conosco, é negar nossa filiação na família de Deus, nosso servo, nosso escolhido. E apenas quando percebemos nosso fracasso em viver a nossa vida que Cristo nos deu, que nosso batismo se torna ainda mais importante. Apesar de nossas fraquezas, de nosso fracasso, ainda pertencemos a Deus e Deus ainda nos ama. A água simples e pouco impressionante do batismo assegura que seu amor e perdão são tão fortes como sempre foram, e Ele nos diz: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo, em ti me agrado. E é isso que Deus quer falar para você, amada igreja, para mim também como servo de Deus. Vocês são meus filhos amados, em quem eu tenho imenso prazer. Através de Cristo fomos batizados e chamados de filhos. Fazemos parte da família de Deus, e Ele se agrada se vivermos o nosso batismo com intensidade, amando uns aos outros e sendo mensageiros e testemunhos firmes de Cristo. Com toda certeza, Ele se alegrará de você e se alegrará de mim, e certamente dirá: vocês são meus filhos amados, em quem eu tenho imenso prazer. Amém.